Bom dia, pessoal. Semana passada nós tivemos toda aquela tempestade envolvendo a jornada de trabalho, mas graças a Deus ao final prevaleceu o bom senso da empresa, suspendendo a imediata aplicação e marcando uma nova rodada de negociações para o dia 26. Excelente notícia, corroborada inclusive por uma matéria do Correio Brasiliense do final de semana, informando que a Caixa teria assim agido em reconhecimento que essas modificações da MP só se aplicam aos novos contratos de trabalho. Muito boa notícia, porque acalma em relação a esse aspecto. No entanto, já na sexta-feira voltaram a circular posts, notícias, dando conta de um suposto estudo para rescindir o contrato de trabalho daqueles empregados com ação na Justiça. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Primeiro, dizer que este ano, há cerca de 3, 4 meses, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu todas as ações versando sobre essa questão da dispensa imotivada. Por quê? Porque prevalece no Supremo Tribunal Federal duas correntes. A primeira entende que, como não é livre a admissão, como a admissão se subordina a certos critérios, inclusive da impessoalidade e da moralidade, também não é livre a rescisão contratual dos empregados das empresas públicas. A segunda corrente entende que esse raciocínio só se aplica àquelas empresas que não exploram a atividade econômica em concorrência com o mercado, a exemplo do Correio. Já aquelas empresas que vivem no mercado competindo com outras empresas, adotar esse entendimento da impossibilidade da despedida imotivada levaria a uma perda de competitividade em relação à concorrência. Então é isso que o Supremo vai decidir. Se o empregado que passa por concurso público não pode ingressar sem concurso público, que para fins penais se submete à regra dos servidores públicos. Aliás, esta figura híbrida, empregado público, como híbridas são as estatais, empresa pública de direito privado, assim é a definição da Caixa. Então, esse empregado que se submeteu ao concurso público, se eventualmente for acusado de um delito, será julgado sobre as mesmas regras penais do servidor público, ele não poderia ser dispensado imotivadamente. Mas tem essa ressalva, que é o entendimento de que se a empresa concorre no mercado, ela perderia competitividade. E aí vamos para a situação da Caixa. Eu lido com a Caixa há mais de 43 anos. E ao longo desse quase meio século, testemunhei apenas um único momento em que a Caixa promoveu a dispensa imotivada, que foi no ano de 2001 com a RH 008. E aqui no nosso estado, aqui em Alagoas, foram demitidos 4 empregados. Desses 4, entramos na justiça com ações de nulidade para reintegrar, e 3 foram reintegrados, e o quarto foi espontaneamente pela Caixa, porque era portador de uma doença grave. E quais foram os argumentos daquela época? A impossibilidade da dispensa imotivada, pela ausência de critérios, e também a impossibilidade motivada por ausência de critérios, e o regulamento de pessoal na época que não previa a dispensa imotivada. Ora, todos nós sabemos que o regulamento pessoal ele se incorpora ao contrato de trabalho, ele faz parte do contrato de trabalho, ele rege o contrato de trabalho. Se nele não consta, não pode ser aplicada. Curiosamente, quando o assunto volta à tona, eu voltei também a ver como está o regulamento pessoal. Está do mesmo jeito. Então, hoje nós teríamos 2 linhas de atuação, que são as mesmas de 2001, no sentido de que não há previsão no contrato de trabalho para rescisão imotivada, e no sentido de que as empresas públicas não podem dispensar imotivadamente.
não pode dispensar elegendo aleatoriamente empregados para isso. E aí, ultrapassada essa questão, vamos então para a segunda. Pode a Caixa dispensar os empregados porque tem ação na Justiça? O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é que praticamente não ficaria ninguém para apagar a luz, porque a massa de empregados que discute judicialmente seus direitos é enorme. Basta olhar ao redor, na sua sala de trabalho, na sua agência, você vai verificar que todos os seus pares, todos os seus colegas que estão ao seu lado têm ação contra a Justiça. Tá certo? Então, aí seria praticamente inexequível. E o segundo aspecto, também relevante, é que o direito de ação é um direito garantido constitucionalmente, é direito protegido constitucionalmente, e não haveria como a Justiça acatar uma demissão por esse motivo. Há cerca de 2 anos atrás, o presidente da Caixa externou, numa reunião de gestores, a intenção de dispensar da função aqueles que tivessem ação contra a empresa. Dispensar da função, eu não estou falando de rescindir o contrato de trabalho. E algum gestor daquele gravou essa mensagem, e aí o Sindicato de Alagoas entrou com ação na 7ª Vara do Trabalho, dizendo que havia essa ameaça, não de rescindir o contrato, mas de dispensar da função. E aí o juiz da 7ª Vara julgou a ação procedente e proibiu a Caixa de dispensar da função os empregados que tivessem ação. Proibiu a Caixa e impôs uma multa por cada empregado que assim fosse dispensado. Então, qualquer iniciativa da Caixa nesse sentido, ela esbarraria num forte repúdio da Justiça, e esbarraria numa tenaz e vigorosa ação do Ministério Público, aplicando inclusive penas pecuniárias de alto valor pela Caixa. Isso porque o direito de ação é garantido constitucionalmente. Então, por esses 2 ângulos, tá certo? Pela impossibilidade prática de se aplicar isso, porque não sobraria quase ninguém, e porque isso não encontra amparo, seria uma medida discriminatória, não vejo esse risco de os empregados serem sancionados com a perda da função por terem ação contra a Caixa, e muito menos com a perda do emprego. Então, eu não sei de onde procede esse post, não sei de onde procede essa foto, não sei se é verdadeira, pode até ter sido daquela época em que se fez esse estudo, mas o certo é que não há esse risco, não há esse risco. Quanto à questão da despedida imotivada, e aí voltando um pouquinho, a Caixa não seria louca de criar uma instabilidade tamanha no seu corpo funcional, né? Esse corpo funcional que vem desempenhando a contento todas as tarefas do governo, os programas sociais, atingindo mais distantes rincões do país, aonde os bancos privados não se interessam de realizar, que são os programas sociais. Então, a minha mensagem hoje é muito tranquilizadora em relação a esses 2 pontos. Tá? Naturalmente, vamos aguardar a posição do Supremo, mas não creio que a Caixa quisesse ou tivesse à disposição de levar adiante essas 2 políticas, nem a dispensa da função. Um bom dia para todos, um excelente final de semana, e vamos continuar essa luta da empresa pela prestação de bom serviço à sociedade, que vem sendo feita há mais de um século com muita competência. Um grande abraço.